Gênesis, capítulo 14. Hoje nós vamos dar continuidade à série de pregações em Gênesis, falando de Abraão. Vamos lá? Gênesis, capítulo 14. Vamos ficar de pé, por favor, igreja, com reverência à palavra de Deus. Nós vamos ler todo o capítulo, tá? Acharam? Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos serviram Quedorlaomer, porém no 13º eles se rebelaram. No 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e o derrotaram, os Refaíns em Astarote e Carnaim, e os Uzins em Ram, e os Emins em Savé, Kiriataim, os Oreus no monte Seir até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta, passaram em Mispate, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos Amalequitas, dos amorreus, que moravam em Azazon Tamar. Então, saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim, de Bela, que é Zoar, e prepararam-se para a batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elassar. Eram 4 reis contra 5. Era o vale de Sidim. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poço de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram para o monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Aponsaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, dos seus bens e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. De noite, Abraão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também o seu sobrinho Ló, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu: juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga: fui eu que enriqueci Abrão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram, a parte que toca a Aner, Escol e Manre, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche os seus olhos.
E como sempre, peça ao Senhor que ministre a sua vida através da sua palavra, que fale com você, que te edifique, que conforte o seu coração, que te exorte em tudo aquilo que você precisa. Deus, teu povo ora, tua igreja reunida aqui agora clama e eu me uno ao clamor dos teus filhos. E nós pedimos ao Senhor só uma coisa, nós já temos sido edificados. Desde que esse culto começou, a tua presença real aqui, Pai, e nós te glorificamos por isso. Obrigado, Pai, por tua graça derramada em nós. E agora pedimos, Senhor, que nosso coração seja como aquela terra boa, em que a semente vai cair e vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100%. Mas, Pai, para que a semente dê fruto, nós precisamos ouvir e entendermos a mensagem. Então, que a tua igreja não somente ouça, mas que a tua igreja entenda. Espírito Santo, fala no coração da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus e os irmãos dizem amém. Pode sentar. Na semana passada, nós falamos sobre a fé que traz a paz. Que vale a pena esperar no Senhor. A fé que traz a paz, ela não nos deixa apavorados, angustiados, ansiosos, mas ela nos faz ter paz e nos faz esperar pela bênção do Senhor. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar sobre a fé que luta e honra a Deus. Ok? O título da mensagem é a fé que luta, mas que honra o Senhor. Porque veja bem, irmãos, a gente hoje tem vivido, e eu tenho falado isso aqui já alguns domingos, um protagonismo daquilo que não deveria ser, porque toda glória pertence somente a Deus. Todo louvor pertence somente ao Senhor. Nós acabamos de cantar aqui. Tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Então, se tudo é dele, até a fé que nós temos no nosso coração vem de quem? Vem dele. É ele que concede a fé. Porque eu tenho falado aos irmãos que uma coisa é pensamento positivo. Eu querer muito, eu desejar muito que uma coisa aconteça. Eu ter um bom sentimento sobre algo. Amém. Mas eu não posso dizer que isso é fé, porque fé sempre ela vai estar ligada a Deus, ao que Ele quer. Amém, meus irmãos? Aos seus propósitos, nunca aos nossos desejos. Por melhores que sejam, como nós já temos falado aqui, por mais bondosos que sejam. Então, a fé que luta, que o Senhor nos dá, mas que no fim a glória não é da fé, meu irmão. A glória nunca é da fé. Porque hoje, eu falei isso aqui, vou repetir. Nós temos na televisão um programa que é chamado Show da Fé, em que o protagonismo está sobre aquilo que não deveria estar, porque, eu digo de novo, a glória pertence ao Senhor. Ah, mas eu sou um homem cheio de fé, pastor, eu sou uma mulher cheia de fé. Louvado seja o Senhor. Agradeça a Ele. E eu quero que, novamente, você entenda algumas coisas através dessa palavra. O texto é longo, mas nós vamos conseguir caminhar nele. Nós vivemos em dias, irmãos, que se de um lado nós temos pessoas colocando na fé todo o protagonismo, por outro lado, nós temos pessoas também acreditando que a fé é aquilo que facilita a sua vida. Se eu tenho fé, logo tudo na minha vida precisa ser fácil. Entenderam isso? Se você senta com algumas pessoas e diz assim, poxa, eu estou passando uma luta. Olha, está acontecendo isso aqui no meu casamento. Olha, eu estou com um problema na minha empresa. Olha, eu estou com dificuldade. Ah, porque você não tem fé. É porque você não tem fé.
E aí as pessoas começam a ligar fé com uma vida vivida sem nenhuma dificuldade. Quem tem fé não tem problema. Se a sua fé, né? Talvez você já tenha ouvido isso. Ah, se você tivesse fé mesmo. Não. As coisas estariam diferentes. Ah, se você tivesse fé mesmo, já estaria curado. Já estaria curado. A fé não nos isenta. A fé não nos coloca numa posição confortável, sem conflito, sem riscos. E é assim que muitas pessoas hoje querem, irmãos. Muitas pessoas hoje querem uma fé confortável. Uma fé que livre ela de todo conflito, de todo risco, que ela não se envolve com nada. Mas a fé bíblica não é assim, meu irmão. A fé bíblica, a fé genuína, lida diretamente com o sofrimento. E é por isso que o Senhor nos dá fé. Nós precisamos de fé, porque nós vivemos num mundo caído. Amém, igreja? Nós estamos debaixo de um mundo que caiu, que não alcança mais o padrão da glória de Deus, e que por isso sofre. E que, meu irmão e minha irmã, para viver nesse mundo, é preciso de fé. Sim ou não? É preciso fé. Por isso o Senhor concede. E a fé bíblica, como eu falei para você, e a gente vai ver aqui, principalmente nessa passagem, é que essa fé que o Senhor nos dá não tem nada de confortável, meu irmão, minha irmã. Ela é tudo menos passiva. Entenderam isso? Menos, eu estou aqui cheio de fé, vem, Senhor, derrama sobre mim as tuas bênçãos. O que nós vamos perceber no texto, veja comigo, lá no versículo de número 17, é que Abraão, ele foi abençoado, tanto que o rei de Salém, Melquisedeque, fala isso. Versículo de número 19, ele abençoou Abraão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, só que não antes de ter guerreado. Quem entendeu isso, diga amém. Veja bem, Abraão foi abençoado, foi ou não foi? Só que o que antecedeu a sua bênção? Por que ele foi abençoado? Porque ele ficou dentro de casa e disse assim: eu vou orar por isso? Ou porque ele se envolveu na guerra? Uma guerra que não era dele. Uma guerra que não era dele. Que, vamos aqui ver bem friamente, quando Ló escolheu as campinas do Jordão, como a gente viu na semana passada, está escrito lá: os homens de Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Não é isso que estava escrito no texto? E isso não fez com que Ló desse um passo para trás e pensasse assim: bom, apesar da campina ser toda bem regada, apesar da campina dar toda a condição para os meus rebanhos continuarem se multiplicando, tem um problema lá. Aqueles homens são maus. Aqueles homens são grandes pecadores. Então, não. Ele se deixa levar, como eu falei semana passada, pela razão, pela conveniência. E agora, quando acontece a guerra dos 4 reis contra os 5 reis, acabou sobrando para quem? Para o Ló. Ué, veja comigo o texto. Amém? Aí, no versículo de número 12. Sobrou para Ló. Porque os reis, os 4 reis, conseguiram vencer os outros 5, e os vencidos estavam na região de Sodoma e Gomorra. Então, olha só, apossaram-se também de quem? De Ló. Sobrinho de quem? Que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram.
Então, amados, como eu falei para vocês, o título da pregação é A Fé que Luta. A fé não é algo que vai deixar a gente embora. Entenda o seguinte: lutar aqui não é lutar por algo que eu acredito que seja, mas por algo que seja verdadeiramente justo. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Porque, irmão, tem gente por aí lutando. Eu estou lutando, pastor. Mas desculpa dizer, esse ideal que você está tanto lutando é justo, meu irmão e minha irmã. É justo. No seguinte sentido, ou você é a única pessoa beneficiada com isso. Quem compreende isso? Diga amém. Ou você é a única pessoa que é o alvo disso. Porque, irmão, a nossa fé, ela é uma fé que nos torna bênção. Quem entendeu isso? Diga amém, Jesus. Essa é a fé de Abraão. Se tu, uma bênção. Então nós temos que pensar não só em nós, irmãos. Uma das maiores provas de que o coração de uma pessoa não foi transformado pelo Evangelho é o egoísmo. Uma das maiores provas que uma pessoa não foi alcançada pela mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, meu irmão, é a mensagem do se entregue, do se renda, do se doe, do compartilhe. Aleluias. Amém? Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é nada sobre você, nem para você. A mensagem do Evangelho é Deus pegando um pecador e uma pecadora como você, fraco como você, falho como você, transformando a sua vida e fazendo de você uma bênção por onde você passar. Um caminho de bênção. Amém, meu irmão e minha irmã? Porque do momento que você só pensa em você, mas eu penso na minha família. Não vamos entrar nesse assunto de novo. Porque a sua família, meu irmão, vou dizer de novo aqui, é obrigação moral sua. Minha irmã. Amém? Falo isso no amor. Porque se você não cuidar nem dos seus, meu irmão, o negócio está feio. Está brabo. Ok? Então, cuidar dos seus é dever moral. Mas não ficar com a bênção ali, ó. Entende isso? Dentro da sua casa. Você precisa ser um canal de bênção. Então, pastor, mas o senhor falou semana passada que a fé traz a paz. E a gente não briga por nada, porque na hora da separação lá não houve briga. Lembra disso? Amém? Eu falei isso. Realmente, naquele momento, Abraão não brigou com Ló. Não houve discussão, não houve disputa. Pelo contrário. Abraão, que teria a prerrogativa de escolher, falou o que para o sobrinho? Porque a verdadeira fé, eu falei isso domingo, eu repito de novo, ela faz com que a gente confie no Senhor. Não no que os nossos olhos veem. Porque talvez a terra que Abraão estava não era tão boa quanto a de Ló. Porque se a de Abraão estava fosse melhor do que aquela, Ló teria escolhido aquela. Concorda comigo? Sim ou não? Entenderam? Se a terra que Abraão estava fosse melhor do que a de Ló, ele teria dito assim: vou ficar aqui, tio. Porque essa aqui é boa. Não. Mas aquela lá parecia melhor. E mesmo, vai saber, meu irmão, vai saber se a hora que Abraão viu Ló escolhendo aquelas campinas bem regadas, ele não pensou assim: será que eu fiz um bom negócio? Porque aquela terra realmente parece boa. Entende? Estou aqui viajando com vocês. Mas ele confiou no Senhor. Ok? Aparentemente ele escolheu o que é melhor. Mas o que nós vimos? Deus olhou para Abraão e falou assim: ergue os teus olhos e olha agora para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra eu te darei a ti e a tua descendência.
Nós temos que confiar no Senhor. Só que há momentos que tem que ter guerra, meu irmão. Só que aí tem que entrar o discernimento. Porque nem tudo nós vamos ter que fazer guerra. Quem compreende, diga amém, Jesus. Porque aquilo que eu falei, volto a repetir. Tem gente que fala que é de fé, meu irmão, e é uma só confusão. Já viram gente assim? A pessoa fala que é da fé, mas ela passa um rastro de confusão, é um rastro de briga, é um rastro de dissensão. É uma coisa terrível. Então nós temos que ter o discernimento. As guerras que nós temos que guerrear. Aquela guerra de Sodoma não era para Abraão ter guerreado com o sobrinho. Amém? Ter confiado. Mas agora é para guerrear. Agora é para guerrear. Tanto é verdade que quando os reis tomaram tudo, e eu não quero aqui entrar nesse monte de nome, eu não quero entrar aqui nesses detalhes, porque nós não temos tempo. A questão é, sobrou um homem que chegou até Abraão e falou, ó, 4 reis aí vieram contra aquela região ali de Sodoma, de Gomorra, guerrearam contra aqueles reis, acabaram com tudo, arruinaram e levaram o teu sobrinho, levaram os seus bens, levaram a sua família. Irmão, vou te falar uma coisa, eu conheço pessoas que no lugar de Abraão diria assim, o problema é dele. Quem mandou ele escolher aquele lugar? Pessoas que no alto da sua religiosidade, como muitos santos, dizem assim, o que eu tenho a ver com isso? Ele escolheu esse caminho. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mesma fé que te leva a lutar, é uma fé generosa. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Se você não é uma pessoa generosa, irmão, piedosa, misericordiosa. Porque o Abraão poderia falar para esse mesmo homem que trouxe a mensagem. Você trouxe, você vai e volta e fala para Ló. Dá um seu jeito aí. Eu vou entrar numa guerra que não é minha. Eu vou entrar numa batalha e outra. Que exército que eu tenho? São 4 reis. Você pode imaginar? Amém? É claro que a gente tem que entender que a população era menor naquele tempo. Amém, meus irmãos? Mas independente disso ou não, eram 4 reis. 4 reis. Então, qual é a chance que eu tenho? Então, fala para Ló, para que Ló dê um jeito na vida dele. E a gente, hoje, infelizmente, irmãos, vê pessoas também assim, que se dizem pessoas de fé, que arrotam a sua fé, a sua piedade, mas não tem misericórdia de quem precisa ter. Quem mandou você escolher esse caminho? Quem mandou você fazer isso? Quem mandou? Irmão, você já foi pecador um dia. E você sabe o que é caminhar pelos caminhos tortuosos. Você sabe o que é não escolher a vontade do Senhor. Você sabe. E você hoje só está caminhando como tem que caminhar por causa da misericórdia do Senhor. Seja misericordioso. Você, homem de fé, você, mulher de fé, seja misericordiosa. É tão implacável. Nós temos que orar, irmãos, e pedir ao Senhor graça na nossa vida. Essa implacabilidade que a gente às vezes quer tratar as pessoas. Quem mandou você fazer isso? Eu não mandei você fazer isso. Você já foi pecador. Você mais do que ninguém sabe o que é andar pelo caminho do coração. Sim ou não? Porque eu creio que todo mundo aqui teve uma experiência com Jesus, sim ou não? Então a gente sabe, meu irmão. E aí a misericórdia com que nós fomos tratados, nós negamos. Só que Mateus capítulo 5, versículo 7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não seja implacável, meu irmão e minha irmã. Não queira ser mais justo que Deus.
Tem gente que quer ser mais justa que Deus. É verdade ou não é? E se diz gente de fé. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Por que sobrou aquele único homem para falar para Abraão? Hein, meu irmão e minha irmã? Misericórdia de Deus na vida do pecador. Quem entendeu isso aí, diga amém. Compreendeu? Sobrou só um, está escrito isso, amém? Sobrou um homem só para levar a notícia a Abraão. Para que Deus quer que Abraão saiba, irmão? Porque Deus conhece o coração do seu servo. Então você entende, porque veja só, irmãos, você que gosta muito de levar tudo na base da justiça. Alguns olhariam até aqui na história e diriam assim: Deus fez justiça. Entenderam o que eu estou falando? Entenderam ou não? Até aqui, até Ló ser levado. Ok? Até Ló ser levado, os seus bens, os religiosos, justiceiros de plantão diriam assim: bem feito. Escolheu o caminho errado. Deus foi justo. Ele é justo, mas ele é cheio de graça. Ele é cheio de misericórdia e isso precisa se manifestar também na nossa vida, meu irmão. Porque nós estamos sendo transformados à imagem de quem? E meu irmão, quando eu olho para Jesus, eu só vejo graça e misericórdia. Então a gente nega. A gente diz que a gente é gente de fé. E aí a gente nega a graça. A gente nega a misericórdia. Mas pastor, a gente tem que ajudar todo mundo. Meu irmão e minha irmã, ore a Deus. Eu falei para você uma coisa aqui. Naquela primeira batalha ali com o sobrinho, pela graça de Deus, Abraão entendeu. Não vou brigar com ele. Ok? Mas agora Abraão entende. Eu tenho que me envolver. A fé, ela vai trazer para você discernimento. Posso ouvir um amém da igreja? Ela vai te mostrar a batalha que você vai ter que lutar. E uma segunda coisa que eu quero falar para você. Essa é uma fé, meu irmão e minha irmã, que faz você confiar totalmente em Deus. Porque veja bem, Abraão pegou quantos homens da sua casa? 300 e... Ó, tem a campanha lá, hein? Tem a campanha lá, hein? A Dom Helder Câmara lá, 242. Os 318. Veja só. Eu pergunto para você, qual é a chance de vitória? O texto diz que eram homens capazes, ok? Não eram qualquer homem, não. 318 homens treinados, capazes. Mas eu pergunto para você, ainda assim, guerrear contra 4 exércitos, eu te pergunto, qual é a chance de sobrevivência? Humanamente falando. Nenhum. Mas, irmãos, tem guerras que a gente não pode se eximir. Entende isso? Como é que eu, pastor, com tão pouco recurso, posso ajudar a necessidade do outro? Use o que você tem. Use o que você tem, meu irmão, minha irmã. Eu dei um testemunho aqui para vocês dos dentes. Que cada vez que eu ia lá, não, agora ficou mais caro, Senhor, vou ficar um pastor sem dente, cheio de vergonha. Que não pensa em você que você me via aqui sem dente, feliz da vida. Com vergonha de vocês, muitas vezes. Deixei de ir para alguns lugares por vergonha. Mas aí Deus move o coração de uma pessoa, entende isso? Como moveu o coração de Abraão. E a pessoa fala assim, mas eu não tenho.
Senhor, eu não tenho. E Deus fala para ela: o que você tem? Então o que você tem, você coloca lá para abençoar o seu irmão. É isso, irmão. É isso, escute bem. É uma fé que ou você confia em Deus ou você morre. Entende isso? Porque Abraão agora, meu irmão, ou ele vai confiar em Deus, com aqueles 318 homens, ou então vai sucumbir. Então ele confia, veja bem, é uma fé, meu amado e minha amada, que é uma fé que te leva a confiar no Senhor. Abraão, com um exército infinitamente menor, vence reis poderosos, e não somente isso, mas recupera tudo, pega Ló, pega os bens, pega tudo sem perda. Há um princípio espiritual aqui que nós temos que entender, meu irmão e minha irmã, que a vitória da fé não depende da força humana. Não se exima, não fique parado, parada com medo, porque às vezes você ouve notícias, chegou até você uma notícia de alguém que está precisando de socorro, e você fica parado, parada, apavorado, porque você quer ajudar, mas você olha e fala: não tenho recurso, eu não tenho capacidade. Meu querido e minha querida, se coloque nas mãos do Senhor. Amém? Usa-me como resposta para quem está sofrendo, Deus. Levante a sua mão comigo e diga isso: usa-me, Senhor, como resposta para quem está sofrendo. Amém, meu irmão e minha irmã? Tem muito Ló aí para resgatar. Tem muito Ló aí para Deus nos usar como instrumento nas mãos dele. Não se negue, não se furte. Eu não sei o que fazer, ele vai te mostrar. Ele vai te dar as palavras certas. Ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar até outras pessoas. Sabe por quê? Porque você está cumprindo a sua vocação de ser uma bênção. Entendeu isso? Abraão, quando ele sai para guerrear, ele sai firmado na sua vocação. Eu preciso ser bênção. Quando a gente, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente se coloca nesse caminho de querer ser bênção, meu irmão, tenha certeza que você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Todas as vezes que você tomar essa posição, eu não tenho recurso. Eu não tenho quantidade. Eu não tenho. Mas quando você fala assim: Deus, mas eu quero ser bênção, você vai ver o agir de Deus, meu irmão. Como Abraão viu. Porque é humanamente impossível um homem com 318 homens vencer 4 exércitos. É humanamente impossível. Porque em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, está escrito: as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa guerra não são carnais, elas são espirituais, meu irmão. E por isso que Deus nos dá a fé, meu amado e minha amada. Deixa eu te falar uma coisa: você pode enfrentar muitos desafios, muito maiores que a sua capacidade. E o Senhor permite isso, irmãos. Quem de nós aqui já não olhou para uma situação e falou assim: não tenho capacidade para vencer isso. Eu não tenho nem fé para isso. E você passou por aquilo. E você viu Deus se movendo. Entende isso? Porque é Ele, é tudo dele, é tudo por Ele e é tudo para Ele. Aleluia. Seja lá o que for, seja qual desafio que for, muito maior que a sua capacidade. Quando você luta por princípios justos e quando você confia no Senhor, a vitória virá. Aleluia. Em nome de Jesus, meu irmão. E aqui vamos para o final, versículos do 17 até o 24. Depois que Abraão voltou da batalha, eu quero ler com você de novo essa passagem. Do 17 até o 24. Quando Abraão regressava, depois de derrotar, veja só aqui, essa palavra aqui no hebraico, irmãos,
é mais do que derrotar. Essa palavra no hebraico é massacrar. Ok? No hebraico essa palavra é massacrar. Depois que massacrou o Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma, foi, olha só, 2 reis saem em encontro de Abraão, ok? Preste atenção, 2 reis. Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer, os reis que estavam com ele, qual é o primeiro rei que sai? É, igreja, versículo 17. O rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. Versículo 18. E quem mais saiu? Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque traz o que para ele? Pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Escute uma coisa, irmãos. Quem nós estamos vendo na figura de Melquisedeque? Jesus, meu irmão. A gente chama isso de tipologia. A gente estuda isso em teologia. Tipologia. A gente olha para coisas do Velho Testamento que são uma sombra, que apontam para Cristo. É o nome de Melquisedeque, escute só, ele literalmente significa rei da justiça. Porque no português ficou Melquisedeque, mas no hebraico, rei é Melech. E justiça é Tzadik. Então quando você ajunta Melech, Tzadik, vai dar rei da justiça. Compreenderam? Aportuguesando, Melquisedeque. Nós sabemos que é o nosso rei da justiça, igreja. É o nosso amado e querido Jesus Cristo. E aqui ele sai, e olha que maravilha, o que ele traz para Abraão, irmãos? O que ele traz, igreja? Pão e vinho. A representação do que de Jesus? Do seu corpo e do seu sangue. E agora mais maravilhoso ainda, ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Mas não ficou só nisso, igreja. Porque é aqui que nós temos que tomar cuidado. Sabe por quê? Porque veja bem, a gente se coloca para ser bênção, ok? A nossa vocação é para sermos bênção. Quando nos colocamos para ser bênção, seremos abençoados. Amém? Não se preocupe. A bênção chega. Só que, mais do que isso, o que acontece? A gente se coloca para ser bênção, Deus nos usa, e aí nós temos que tomar cuidado com uma coisa chamada orgulho. Para não dizermos assim, foi a minha fé. Entendeu isso? Foi a minha oração. Ou se alguém chegar para você e falar assim, irmão, você pode orar por mim? Aí você ora. Aí Deus abençoa, porque Deus é misericordioso. Aí a pessoa chega para você e fala assim, olha, Karen, você orou, Deus me abençoou. Aí a Karen, ó. Olha o que a minha fé fez. Você entende isso? Olha o que a minha fé fez. Eu orei. E é isso que nós estamos tentando desconstruir nessa série, meu irmão e minha irmã. Que toda a glória, inclusive a da fé, honra a Deus. Se a sua fé não honra a Deus, meu irmão, não entrega a Deus a glória, ela está deturpada. Ela está deturpada. Se você é esse tipo de pessoa que tem esse tipo de pensamento que eu estou falando aqui,
que quando acontece alguma coisa, você já logo se exalta, você logo se orgulha e diz assim: a minha fé, a minha fé, a minha fé, eu orei e Deus abençoou. Eu fiz tal coisa e Deus fez tal coisa. Olha aí como eu sou uma bênção. Você não precisa fazer isso. Porque o que Melquisedeque faz para Abraão? Versículo 20. O que ele diz no versículo 20? Abraão seja abençoado, mas a glória é, igreja, a glória é de quem? É de Deus, que entregou os adversários de você nas suas mãos. Então, o que Melquisedeque faz, meu irmão e minha irmã? Melquisedeque é um instrumento de Deus na vida de Abraão, para que nenhum resquício de orgulho, para que nenhuma exaltação suba no seu coração, mas que a fé dele, apesar de ser uma bênção, apesar de ter sido um canal na vida do sobrinho, continue olhando para ele, Abraão. Aleluias. Amém, meu irmão? E é isso que Jesus faz na minha vida e na sua vida. É isso que ele fez na minha vida e fez na sua vida. Quando ele entrou na nossa vida, ele ajuda com que a gente olhe e saiba que toda bênção, que toda glória, que toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Aleluia. Não há orgulho. Deixa eu te falar uma coisa. Não há lugar para orgulho no Evangelho. Se está tendo orgulho, irmão, é porque não está tendo evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Se está tendo orgulho por qualquer coisa, você precisa rever sua fé no evangelho. Porque a nossa fé no evangelho, quando ela é verdadeira, meu irmão, a gente sabe. Na hora, eu estou falando isso como testemunha, a hora que o irmão passou a mensagem para mim, eu te agradeço por tudo, eu mandei. Não foi eu. Eu só fui um instrumento nas mãos do Senhor. Fraco e pecador, Deus me usou para cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida. A Ele toda a glória. Irmãos, a gente precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. É bom receber elogio? É bom. É bom quando acaba o culto, o irmão vem e fala assim: pastor, que palavra. Pastor, como Deus te usou. Mas todas as vezes, você pode perceber que lá no grupo alguém fala isso, eu falo assim: a Ele seja a glória. Toda vez que alguém comenta alguma pregação, eu digo embaixo: a Ele seja a glória. Ai, que bênção que foi isso, que bênção que foi aquilo. A Ele seja a glória. Nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus. Amém, irmão? Porque Jesus é o Rei da justiça. Ele é o Rei da justiça. Melquisedeque, Rei da justiça. E uma fé verdadeiramente justa é uma fé que honra quem tem que ser honrado. Vamos continuar para a gente terminar? E aí está escrito que Abraão honrou, porque Melquisedeque era sacerdote de quem? Do Deus Altíssimo. E aí está escrito o quê? Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, ou seja, ele honrou a Deus, meu irmão. Quando Deus te abençoa, escute, você precisa honrar a Deus. Porque tudo que Ele coloca nas suas mãos é dele. Amém? Escute isso. Isso é princípio espiritual, meu irmão e minha irmã. Quando você é abençoado, e o Senhor te abençoa, você precisa honrar a Deus. Inclusive nos dízimos. Deixa eu te falar isso, irmão. A porta a qual Deus abriu, que tem sido sustento para você, é dele essa porta, não é sua. Não é a sua capacidade, não é o seu conhecimento, não é a sua experiência. Tudo é dele. Por mais que você esteja se aperfeiçoando, por mais que você esteja buscando crescer, eu quero dizer isso para você. Permaneça com o seu coração fiel a Deus.
Quando Deus te abençoar, honre a Deus com a sua fé. Abraão honrou. Só que não somente isso, irmãos. Versículo de número 21. Quem apareceu na história agora? Meu irmão, se Jesus é o símbolo, se Melquisedeque é o símbolo de Cristo na nossa vida, o rei de Sodoma só pode ser a representação do Satanás. Você entende isso? Porque os homens de Sodoma eram maus e pecadores, lembra disso? Então escute uma coisa, precisamos de vigilância, irmãos. Nós precisamos de vigilância, porque depois de uma bênção, depois de uma grande vitória, pode acontecer que a gente sofra uma tentação. E olha só, o que ele falou aqui? Teme as pessoas e fique com os bens para você. Meu irmão, não era pouca coisa não, hein? Porque ele não trouxe só os bens de Ló. Se você ler o texto antes, você vai ver que ele trouxe tudo. Tudo que os 4 reis pegaram dos 5, Abraão trouxe de volta. É muita coisa. É muita coisa que agora está diante do pobre Abraão. Pobre não, porque Abraão não era pobre. A gente já sabe que ele, né? Mas, toma cuidado, meu irmão e minha irmã. E olha, eu vou te falar uma coisa, e é quase sempre assim. A dinâmica é essa. A gente batalha, Deus nos dá a vitória, a gente glorifica o Senhor e o diabo aparece. E o Satanás aparece para nos tentar, para fazer com que a gente desonre ao Senhor. Veja bem, meu irmão e minha irmã, versículo 22, olha que maravilha aqui. Mas Abraão respondeu o quê? Que nada tomarei de tudo que é, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu. Jesus foi levado ao monte, e o diabo disse assim para ele, está vendo tudo isso aqui? Os reinos do mundo e a sua glória? Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. O que o Senhor Jesus responde? Está escrito, só ao Senhor seu Deus adorarás, só a Ele servirás. Irmãos, nós não podemos acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Escute isso. Nós precisamos de discernimento. Porque a proposta aqui é boa. É boa ou não é? Humanamente falando. Vou sair com a burra cheia. Porque para Melquisedeque ele dá. Não é isso? 10%? O outro está falando assim, 100% é seu. Não foi isso? Sim ou não? O outro está dizendo, 100% é teu. E aquilo, meu irmão, sabe o que entra nesse momento? Entra aquele pensamento assim, pô, mas eu guerriei. Entende isso? Entra aquele, quando o diabo aparece para trazer propostas do inferno, e para dizer assim para você, pô, mas é justo. Olha a batalha que eu passei. Olha tudo que eu sofri. Olha, não, peraí. Calma aí. Né? Vamos pensar racionalmente. Não, meu irmão e minha irmã. Não, não é justo. Não é justo. Veja bem. Nada tomarei de tudo que é seu. A fé genuína, ela te faz misericordioso, mas te faz justo. O que é teu, o que não é teu, não é teu.
Entende isso, meu irmão e minha irmã? Amém, igreja? Porque está cheio de crente dando golpe por aí. Infelizmente. Infelizmente, está cheio de crente se achando cheio de fé e achando que é justo. Porque afinal de... Não. É teu. Você trabalhou por isso? Mas eu guerrei. Não, mas você trabalhou, é teu? Não, então não é teu. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos terminando? Veja só, meu irmão e minha irmã, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Versículo 24. O que ele fala aí, meu irmão e minha irmã? A fé genuína, vou dizer de novo o que eu falei domingo, ela faz com que você entenda que nada é seu. Você está preparado para abrir mão de tudo o que tiver que abrir mão. Não quero nada para mim. Só que também ele é justo. Aqui de novo a justiça. Porque veja só, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a quem? Anel, Aner, Escol e Manre. A gente viu que esses homens lá no começo estavam aliançados com Abraão. Eles foram para a guerra. Meu irmão, quando Deus te der a vitória, não esqueça de quem guerreou junto com você. Posso ouvir um amém da igreja? Quando o que tiver que acontecer, acontecer, e eu creio que pela fé vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, não esquece. Não esquece quem cavou o poço contigo. Porque não tem nada pior nessa vida do que ingratidão. Gente que foi lá, se colocou do seu lado, lutou com você. Aí depois que você recebe a bênção, você fala, valeu, queridões. Ou nem fala. Ou nem fala, porque talvez você já passou por isso. Você já guerreou guerras com pessoas que Deus abençoou e que nem te deram obrigado. Que nem disseram assim, ó, valeu, tamo junto. Nem isso. Seja justo. Ok? Seja justo. Se lembre sempre de quem começou com você. De quem estava do seu lado. Eu trago pessoas no meu coração até hoje, irmãos. Lá de trás, lá de Santo André. Já morreram, nem estão mais. A Benedita e o Walter. A família deles. De outras igrejas que eu passei. Irmãs que se colocaram diante ali de Deus para me ajudar. Momentos difíceis que eu passei. E sempre que eu posso, eu passo uma mensagem. Minha irmã, não esqueço. Deus foi bom. Obrigado por tudo. E é isso que a gente tem que fazer, meu irmão. Não esquece, não. Não sai deixando por aí o povo esquecido. Lutou com você, batalhou com você. Você entende isso? Então seja justo e seja justa também através da sua fé. Eu quero terminar esse sermão falando algumas coisas para você, meu irmão e minha irmã. Que a fé, pela fé, o Senhor nos permite lutar com coragem pelas causas justas. Amém, meus amados? Aquela era uma causa justa. Que pela fé, a gente não vence com o poder humano, mas a gente vence com confiança em Deus. E pela fé, a gente honra quem tem que ser honrado. A gente honra ao Senhor. Você está enfrentando alguma batalha hoje? Lembre-se, a fé verdadeira é a fé que luta, mas não sozinha. Deus está à sua frente. Honre ao Senhor. Esteja disposto, esteja disposta a honrar ao Senhor através da sua fé. A fé sempre, sempre vai apontar para Jesus Cristo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. E vamos adorar o Senhor através da nossa oração agora. Senhor Deus de amor e Pai querido, te louvamos, Deus, pela palavra que ouvimos mais nessa manhã.
E pedimos ao Senhor Deus que nos conceda essa fé. Uma fé que é justa. É justa, Deus. Abraão não se esqueceu dos amigos que lutou com ele. Abraão não quis nada para si, porque ele sabia que toda a provisão viria de ti para a vida dele. Então, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude. Que o Senhor nos dê discernimento, ó Deus, para que nós possamos discernir também as propostas diabólicas que se levantam muitas vezes na nossa vida. Ó Pai amado, ó Deus querido, mas também que essa fé nos torne generosos, misericordiosos, como Abraão, Senhor. Que o rastro que a gente deixe não seja só um rastro de paz, como nós temos pregado, mas seja um rastro de misericórdia, seja um rastro de graça, de bondade. Deus, não nos deixa, Senhor, querermos ser mais justos do que o Senhor, porque é isso que nós somos às vezes. Nós somos tão implacáveis com os que erram. Abraão, apesar do erro do sobrinho, foi lá resgatá-lo. Quantos Lós, Pai, quantos Lós por aí estão esperando por nós? Quantos Lós por aí estão esperando, Deus, que a gente deixe de lado, ó Pai querido, o orgulho de dizer: eu te falei, eu te disse que ia dar errado, mas se colocar como instrumento teu para abençoar a vida dele. Então, Pai, o que nós queremos dizer a ti nessa manhã é: eis-nos aqui. Usa-nos, Senhor, para abençoar todos aqueles que estão à nossa volta. A fé de Abraão abençoou a Ló. A fé de Abraão abençoou o próprio sumo sacerdote, Melquisedeque, que ele deu o dízimo de tudo. A fé honrou o sacerdote. Mas a fé também abençoou os seus amigos, Pai. Faz de nós, Senhor, faz de nós instrumentos de bênção por onde nós passarmos. É o que nós oramos, Pai, para a glória do teu nome. E toda a igreja diz: vamos ficar de pé, queridos, a gente encerrar o culto. Olha só, Vinícius quer falar. Não, senta um pouquinho. Vinícius quer falar 2 minutos com vocês. Vem cá. Senta. Alô. Temos bom dia, paz a todos. É sempre bom agradecer a cada um de vocês. Pena que a igreja não está toda aqui, mas mais tarde lá no grupo faremos. Tem que ser feito. Somos privilegiados, porque ontem foi uma noite maravilhosa para nós. Já falar logo com o pastor, que por mim não troca, não lança nem enquete lá, porque o que o time está ganhando não se mexe. E hoje em dia, com a correria, o sábado é praticamente um dia útil. Ontem a gente teve aqui em torno de 200 pessoas. Claro que para quem fica até o final é sacrificante. Mas aí, em contrapartida, quem prepara tudo durante o dia vai ter que acordar a que horas? Ou não vai nem dormir para poder preparar. Então, não lança lá não, para não gerar confusão, deixa assim. E vamos nessa. E o melhor de tudo, eu e Rosângela fomos até 2 horas da manhã fazendo as contas. Ainda tem que fechar um pouquinho, que vai entrar alguma coisa aqui. A gente conseguiu arrecadar de lucro em torno de R$10.400. Então, para a honra e glória do Senhor, igual o pastor ensinou a gente aqui, a ele toda a honra, toda a glória. Então, valeu a pena eu perturbar um pouquinho vocês. A Carol falou: pô, você é chato, fica toda hora lá falando lá. Mas eu sei que cada um de vocês é capaz. E mais importante que a financeira, Deus sabe do meu coração que eu estou falando aqui, eu acho que é a comunhão entre nós. Nós temos uma festa no ano, gostaríamos até que tivesse mais, mas quem sabe um dia a gente consegue. E a comunhão que a gente viu ontem não tem preço, vale mais de cada R$1 que a gente ganhou. Agradeço a Fátima e a todos aqueles que abraçaram os talões. 840 números não é pouco, não. Foi muita coisa. Ontem, na festa, a gente vendendo. Então, ano que vem, vamos tentar fazer 100 e daí por diante. Muito obrigado pela confiança em mim e na Rosângela, porque eu sei que a parte financeira não é nada fácil. Rafinha, que estava ajudando também.
Ele está mais afastado, mas sabe de tudo que tem acontecido. E conto com vocês nas próximas. Obrigado e consumo que tem lá para a gente aumentar esse número. E quando mostrar para todo mundo lá, vai ter um número maior. Pode ser um detalhe ou outro que faz um pouco diferente, mas estamos felizes. Fui dormir ontem na adrenalina aí. Falta até sono, né? Que a gente fica na cama de um lado para o outro. Porque enquanto o pastor mesmo fala, enquanto não acaba, a gente ainda fica com aquela apreensão. Mas Deus sempre nos surpreende. Confesso que eu fiquei surpreendido, porque quando a gente faz a projeção dos talões, do que poderia entrar, a gente estava pensando em fazer igual ano passado, que foi 8 mil e pouco, mas foi muito além. Graças a Deus, para a honra e glória do teu nome. Obrigado por tudo e continuamos nessa batalha aí. Para a honra e glória do nome de Jesus. Olha só, já está lançado o desafio para o ano que vem, 100 talões. Amém? 100, não é 100 talão, são 100 talões, tá? E olha só, o encanto foi quebrado, o ano que vem comprem com o César. Amém? O ano que vem compre o seu, eu vou comprar com o César o ano que vem. Amém? Porque 2 anos foi comigo, aí ontem nem o prêmiozinho saiu comigo. Amém? Então a gente vai comprar com você. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé? Olha só, nós temos Coca-Cola de 2 litros, são 10 Coca-Colas, que nós vamos vender a R$10. Nós temos pastel de carne e de queijo, a Célia vai ver lá. Nós vamos vender por R$6 também agora. Espetinho de carne, só de carne, o resto acabou. Cru, R$6. E os doces que sobraram, 5. Tá? Então tem doce lá ainda, caixinha de brigadeiro, cajuzinho. Tem bolo de chocolate que deve ter 2, 3. Tem bolo de aipim, R$5. Tá? Pastel, só que tem que, quem for lá, vai logo falar com a Célia lá para reservar. Tá bom? Então pastel 6, espeto 6, batata. Temos 2 sacos de batata grande, tá? R$20 o saco da batata, tá bom? Aí você tá vendo que tem 3, mas Vinícius vai levar 1 já. Então falou assim, pastor, só 2. Amém? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã tão gloriosa em tua presença, por tudo que aprendemos, por tudo que recebemos. Espírito Santo, aplica essa palavra em nosso coração. Leva o teu povo debaixo da tua paz, Senhor. Deus, nós temos vivido dias violentos nessa cidade, principalmente aqui próximo de nós. Acampa os teus anjos ao nosso redor, Senhor. Ao nosso, da nossa família. Quando alguém sair de casa, filhos, marido, esposa, pai, mãe, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor os guarde. Que o Senhor guarde a sua saída, o Senhor guarde a sua volta. Não permita, Deus, que nenhum mal atinja a nossa casa. Passe o teu sangue, Senhor, nos umbrais das portas da nossa casa. Em nome de Jesus Cristo, Deus. E Pai, nós oramos pelo Rio de Janeiro. Os poderes nos abandonaram. Tanto o legislativo, quanto, meu Deus, o executivo dessa cidade. Mas nós temos o Senhor que cuida de nós. Cuida do Rio de Janeiro, Senhor. Cuida, Deus, uma terra tão linda. Um lugar tão bonito, com gente tão simpática. Mas que está combalido, dobrado, caído. Mas Deus, faz uma obra. Levanta a tua igreja nessas comunidades. Levanta homens corajosos, mulheres, para falar a esses traficantes, milicianos, seja lá quem for. Que o evangelho chegue no coração deles, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, livra o Rio de Janeiro dessa violência, Senhor. Nós oramos a Ti e pedimos ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a eterna comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja diz, aplauda ao Senhor Jesus. Está encerrado o culto, abraça o seu irmão. Vai na paz.